Bom dia a todos, graça e paz. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês, podendo compartilhar a palavra do Senhor. Queria fazer uma reflexão com vocês, com base em Provérbios, capítulo 10, versículo 19. É só um versículo que diz que você pode abrir o seu aplicativo, a sua Bíblia, Provérbios 10, 19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. No muito falar não falta transgressão, mas quem modera os lábios é prudente. Queria falar um pouco com vocês sobre a necessidade de contenção verbal, de sermos atenciosos em relação às nossas palavras. E o ensino bíblico nesse sentido é bem extenso. Nós vamos encontrar muitas passagens no sentido de direcionar o ser humano em relação às suas palavras, para que possamos ser atentos ao que falamos, para que sejamos também fonte de bênção, abençoadores por meio da palavra. A palavra de Deus, a que sai dos lábios do Senhor, é uma palavra criadora, é uma palavra de restauração. E nós que somos filhos de Deus, devemos também ter essa postura e devemos eliminar toda e qualquer postura de língua verbal que possa trazer prejuízo às pessoas, que possam diminuí-las. Então vocês devem saber que Jesus também fez e deu um enfoque muito importante nessa questão. Veja que no Sermão do Monte, Jesus ele fala sobre a necessidade de não jurar. O discípulo de Jesus, ao contrário, do ensino que se recebia no passado, ele não deveria mais comprometer a sua palavra por meio de juramentos. Jesus diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, cumprirás os seus juramentos fielmente. Mas eu, porém, vos digo, não jureis, não jureis. Porque, na realidade, o juramento, ele pressupõe a existência da mentira, ou a possibilidade da mentira nos lábios de quem fala. Porque aí você vai ter duas posições: a da palavra empenhada sem o juramento e a palavra com o juramento. A sem o juramento, ela na verdade não tem efeito nenhum, ou seja, ela não é merecedora de credibilidade. Já a palavra que existe juramento, aí ela deve ser crida. Ou seja, isso não tem nenhum sentido para a vida cristã, porque nós vivemos na verdade. Então Jesus vai dizer: não jurem nem pelo céu, por seu trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, e nem mesmo pela cabeça de vocês, pelo fio de cabelo que vocês não podem transformá-lo em preto. Então, nós podemos tingir os cabelos, mas não por força da nossa palavra um fio branco vai se tornar preto. Seria bom e para mim até seria útil nesse momento, mas na realidade a nossa palavra ela não tem esse poder. E aí Jesus vem com a simplicidade do comprometimento com a verdade, do sim e do não, para que possamos sair, dessa zona de ambiguidade, uma palavra assertiva, clara, sem necessidade de artifícios como juramento, porque ou as pessoas acreditam em nós ou não acreditam, e nós não vamos fazer nenhuma acrobacia para que isso aconteça, porque estamos firmados na verdade. Então o nosso caráter precisa ser uma fonte de leitura para o mundo, para que as nossas palavras sejam aceitas. No juramento também Jesus trata dessa questão. E ele também fala da questão do homicídio verbal. É quando a nossa língua, ela é uma arma, ela é a arma do crime. Jesus diz, aquele que chama o seu irmão de tolo, está sujeito a julgamento e ao inferno de fogo. Jesus é muito contundente em relação a isso. Porque quando você chama de tolo, não é como falamos aqui mineiramente, seu bobo, como alguém que é
ingênuo ou uma pessoa que é muito engraçado, não? Alguém que tem uma verve humorística muito forte, né? Tem pessoas que têm essa capacidade. Então não é nesse sentido que Jesus está falando. É o tolo de se colocar acima, né? De pisotear as pessoas com a palavra, porque se o outro é tolo, é porque você se coloca no lugar de sábio. Então existe já uma comparação. Então as palavras elas são utilizadas também como farpas, como instrumentos, né, de ferimento do coração das pessoas, e Jesus traz uma equivalência entre o homicídio tal como nós conhecemos, com derramamento de sangue, e aquele que nós provocamos por meio das nossas palavras. É uma coisa bastante séria, né, importante de ser estudada. Tiago também, na passagem, uma das mais conhecidas, ele é muito contundente em relação ao uso da língua. Na realidade, ele até traz, por assim dizer, uma visão bem pessimista sobre o uso da língua, né? Ele diz que a língua ela é carregada de veneno mortífero. E ela, assim como uma brasa na floresta, ela leva em chamas, né? Ela traz um grande prejuízo, assim como uma fagulha vai incendiar uma grande floresta. E aí no final ele diz: não convém que nós que somos cristãos sejamos assim, porque de uma mesma fonte não pode jorrar o que é doce e o que é amargo. Com a boca bendizemos a Deus, e com a mesma boca, com a mesma língua, nós amaldiçoamos, ou se não amaldiçoamos de uma maneira expressa, somos sarcásticos, somos ofensivos, desrespeitosos, ou utilizamos algum tipo de ironia que possa diminuir e achatar o nosso próximo, ou quando utilizamos a linguagem como uma maneira de nos compararmos aos outros e nos colocarmos de alguma forma em posição superior. Então, tudo isso está dentro do pacote de pecados da língua, e a língua merece uma disciplina. Merece uma disciplina. Porque mesmo nós nascidos de novo, e a frase é correta, né? Falar é fácil. É muito fácil escapar palavras pela nossa boca e nos expressarmos de uma maneira inadequada. E o Senhor quer que trabalhemos isso, porque o próprio Tiago diz que aquele que controla a sua própria língua também é capaz de controlar o resto do corpo. Ou seja, os outros aspectos também da vida humana também serão controlados se a nossa língua, se a nossa expressão verbal, ela tiver a devida contenção. Então, nós não somos criados para ter essa língua total flex, que você louva a Deus e com essa mesma língua nós falamos contra as pessoas. Somos desrespeitosos ou não damos o valor devido ao nosso próximo, aos indivíduos e principalmente às pessoas mais próximas da nossa casa. Então nós consagramos também os nossos lábios e a nossa boca. Eu gosto daquele salmo, Salmo 19, em que o salmista, ao final ele fala que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Então é uma posição de consagração dos lábios, porque ele também é um objeto de louvor, e também a minha língua foi comprada pelo sangue de valor inestimável de Jesus Cristo. Então ela está à disposição para fazer o bem, para ser uma língua abençoadora, né? Eu lembro daquela passagem de 1 Coríntios, que eu acho que é um grande exemplo para nós, né? Como ser abençoador com as nossas palavras. Alguns aqui devem saber que a igreja de Corinto era uma igreja bastante problemática, muito problemática. Então existiam várias questões e Paulo foi bastante enérgico na repreensão desses irmãos. Eles tinham problemas, por exemplo, de facções, de partidos dentro da igreja. A depender do discípulo que os batizava, eles diziam: não, estou filiado a Apolo, porque Apolo me batizou, ou estou filiado a Paulo ou a Pedro. Pecados grosseiros,
se bem que não existem, né, pecados refinados, mas um pecado tão escancarado como o incesto existia naquela comunidade. O filho, né, que possui a esposa, né, a sua madrasta. Situações de desordem na celebração da ceia do Senhor, né, um jeito competitivo de tratar os dons espirituais, né, e heresias graves como não acreditar na ressurreição. Então parece uma igreja que não tem muito futuro. Mas Paulo, nas suas ações de graças, isso no início de 1 Coríntios, ele vai exatamente dizer qual é o projeto de Deus e abençoá-los com suas palavras. Ele diz que o Senhor os confirmaria até o fim e os tornaria irrepreensíveis. Eles seriam achados irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus. Então o que isso quer dizer? É um homem, Paulo, que usa a palavra para profetizar e também falar sobre o ponto de chegada que Deus tem para aqueles, mesmo aqueles que estão em uma situação de censura, né? Dignos de repreensão. E ele falou isso. Eu espero e sei que o Senhor confirmará vocês até o final e vocês serão irrepreensíveis. E ele já estava incluindo essa palavra nas suas ações de graças. Ou seja, ele, como discípulo do Senhor, já projetava as possibilidades da graça de Deus sobre a vida das pessoas. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos sonhar com as possibilidades da graça de Deus na vida das pessoas e proferir palavras abençoadoras. Porque para isso nós nascemos, para isso nós fomos chamados em Cristo Jesus, para sermos ministros da reconciliação. Então a palavra ela precisa ser uma palavra promotora, não é? É uma palavra de estímulo, de entusiasmo na vida das pessoas. Precisa ser semente para crescimento, não é? Para a produção de bons frutos na vida dos outros. Começamos a visualizar o que Deus pode fazer e aí já dizemos o que isso pode ser feito por Deus. Então precisamos ter essa postura verbal, não apenas em relação à contenção verbal da disciplina, de não utilizarmos a nossa boca, os nossos lábios como espadas, mas também utilizarmos como instrumento de bênção. De bênção. Está escrito que a língua do perverso é como pontas de espada. Que não sejamos assim, que não utilizemos, né, os nossos lábios para sair aí ferindo todo mundo, como se fôssemos um elefante numa loja de cristais. Não é? A cada movimento a gente quebra tudo, a gente põe tudo abaixo. Não, a Bíblia fala que a língua dos sábios é medicina. Então que o Senhor, por meio do Espírito Santo, nos ajude a falarmos palavras terapêuticas no lugar de palavras ofensivas, né? E que tragam desconforto ou diminuam as pessoas de alguma maneira, em nome de Jesus. E Provérbios também, né, finalizando com vocês, traz uma palavra que é muito, ao mesmo tempo, abençoadora, mas que também é uma advertência muito severa. Ele fala que o poder, né, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem dela bem utiliza, comerá do seu fruto. Dependendo da maneira que você utiliza a sua língua, você pode colher uma coisa ou outra. Mas vamos sim colher vida e vamos colher prosperidade e bênção. Todo abençoado é um abençoador. Nós não podemos ser pessoas abençoadas se também não formos abençoadores. E a língua, meus amigos, é um instrumento que o Senhor nos deu para isso, né? O Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Não foi delegado aos anjos o grande privilégio de anunciar as boas novas, falar coisas como eu estou falando aqui, mas sim aos homens, porque o Senhor projetava isso, que os homens proferissem palavras abençoadoras. Que o Senhor nos ajude nisso, que não saia de nós palavra
amarga e doce ao mesmo tempo. Não operamos como cristãos nesses dois modos. Não, somos uma fonte de água para a vida. E mais importante, entendermos que a fala também é reflexo de vida interior. Jesus falou que a boca fala do que o coração está cheio. Se nós nos enchermos de Deus, eu tenho certeza, se a cada dia buscarmos ao Senhor e nos permitirmos, a fluência do Espírito Santo em nós como fonte de água viva, como dizem as Escrituras, isso vai vazar pelos nossos lábios. O que era contido a duras penas, nos nossos lábios, porque o coração era um coração duro, com a renovação do Espírito Santo, sendo nova criatura, o que vai sair inevitavelmente vai ser palavras de bênção, porque é o que habita em nós e é o conteúdo existente no nosso coração. Que o Senhor nos ajude nessa tarefa, em nome de Jesus, para a sua glória.